quando a gente fala em incluir, é fazer parte, é tornar a pessoa parte de uma situação. E hoje na escola, na sociedade, assim, a gente vê que existem várias situações de exclusão, não só da pessoa com deficiência, mas das diferenças, né? Então, assim, quando a gente pensa em inclusão, não é só a inclusão da pessoa com deficiência. Quando eu penso em inclusão trazendo a pessoa para se tornar parte mesmo de uma determinada situação, de uma determinada relação. Eu recebi uma aluna que tinha múltiplas deficiências. Então, ela não enxergava muito bem, ela tinha só 20% da visão do olho esquerdo, ela não se locomovia sozinha, não falava, quando ela queria se comunicar assim, ela só mexia o olho. A turma de 4 anos, os outros alunos, assim, eles compreenderam isso muito bem, né? Levei uma história para ilustrar um pouquinho para eles de estar recebendo uma criança que tinha algumas necessidades que eram diferentes das deles, né? E aí, aos poucos, eles foram compreendendo, faziam algumas questões, faziam algumas perguntas, assim, mas foram entendendo e receberam e acolheram a outra criança muito bem. Também não conhecia muito, tive que pesquisar, pedir ajuda para outras pessoas mais experientes, de coisas que a gente poderia fazer com ela, mas era muito também essa questão do toque. Como ela não conseguia se locomover, a gente sempre tentava incluí-la nas brincadeiras ali, as outras crianças segurando na mão, passando algum objeto assim no corpo dela, né? Porque ela não tinha como segurar, mas passava pelo corpo dela também. Durante as músicas, assim, ela ficava bem animada, então ela piscava mais, dava para você perceber que ela tinha uma interação. Mas assim, a gente sabe muito pouco sobre algumas deficiências, né? Tem algumas deficiências que são mais fáceis para você acabar trabalhando ali na escola, ajudando essa criança. Porque hoje a gente acaba, em algumas situações, acaba olhando muito para o conteúdo que você tem que desenvolver, que tem que ser trabalhado naquela determinada faixa etária, e não para as habilidades mesmo, né? Na educação infantil a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar mais com o brincar, pensar mais nessa questão do desenvolvimento integral da criança, né? Da criança ser produtora de cultura, mais protagonista das ações. Então você consegue trabalhar essas múltiplas habilidades com elas. Mas quando a criança vai para o ensino fundamental, a gente já vê que as coisas são mais fragmentadas, mais separadinhas, e isso também, né, atrapalha bastante para o desenvolvimento. Não sei se seria exatamente preconceito, né? Se a gente for pensar mesmo na raiz da palavra, né, do preconceito, de você estabelecer um conhecimento antes de conhecer de fato, sim, né? Mas não, de repente, um preconceito de exclusão. O que eu penso que tem muito é medo, né? É receio do... Porque você vê também, assim, bastante profissionais que querem fazer o melhor, que são muito dedicados. E aí, como ela não sabe como trabalhar com aquela criança, assim, há uma frustração muito grande, né? Então, não sei se seria preconceito, mas assim, um receio, um medo e uma dificuldade, assim, tem bastante. Tem um núcleo que cuida especificamente da relação da criança com deficiência, de todas as deficiências. Então tem um grupo específico pensando nas crianças que têm deficiência visual, nas crianças que têm deficiência auditiva e das crianças que têm as múltiplas deficiências.